Combinado. Boa noite para você de casa. Agora o News. Aumento no número de casos de dengue acende alerta para possível nova epidemia em Patos de Minas. Nível do Rio Paranaíba continua baixando e moradores aproveitam estiagem para limpeza em residências. E você vai ver também. Gente, tem também, você vai ver que com oportunidades diversas, balcão de negócio da Copatos vai até o próximo sábado. A gente mostra que bombeiros fazem corte de árvores com risco de queda na MGC 354. O funcionamento do Disque Denúncia Unificado, como funciona e como o cidadão pode ter acesso. Você vai ver também que a Confederação Nacional dos Municípios questiona o reajuste de 15% no piso do magistério. Criado o programa habitacional gratuito para afetados por enchentes em Patos de Minas. E ainda, mulher que perdeu todos os dentes na juventude pede ajuda para trocar prótese já vencida. E morador pede providências para lote vago tomado pelo mato e sujeira no bairro Ipanema. Estas e outras notícias agora no NTV News. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram na manhã de hoje, na MGC 354, o corte de árvores que apresentavam risco de queda. O local fica próximo ao quartel da Polícia Militar Rodoviária Estadual. A medida é preventiva devido ao período chuvoso com ventos fortes, uma vez que nesta época o risco de incidentes é maior. A ação contou com o apoio da polícia e do DR no controle do tráfego de veículos. Você sabia que o Disque Denúncia Unificado reúne as 3 forças de segurança do Estado? Pois é, mas como funciona esse serviço? É o que a gente vai mostrar agora. O DDU, Disque Denúncia Unificado, é um canal de comunicação direta que engloba o Corpo de Bombeiros e as polícias civil, militar e penal. O sigilo é garantido e a gente tem que fazer uma verificação inicial, né, sobre a procedência. Então, é feito caminhado disparado para todas as instituições, para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Tem uma efetividade muito grande, permite que a sociedade cumpra com a sua parte na segurança da sociedade, né, a segurança pública de forma geral, com garantia de que ele não vai ser identificado. Coordenadora-geral do Centro de Comunicações da Polícia Civil, a delegada Renata de Oliveira Lima, explica que mesmo que a denúncia presencial também seja sigilosa, as pessoas que não se sentirem confortáveis em ir até uma delegacia podem denunciar crimes anonimamente por telefone. O Disque Denúncia ele surgiu com a intenção de proteger as testemunhas para que pudéssemos apurar crimes que já aconteceram, crimes que estão acontecendo e crimes que podem vir a acontecer. Como? Crime que já aconteceu, um homicídio, por exemplo, consumado, não há muitas pistas, a pessoa que tem alguma informação, ela pode ligar no 181 de qualquer lugar do estado e fornecer anonimamente as dicas que vão permitir localizar o autor, localizar as provas de autoria e identificar a arma do crime, qualquer coisa que possa ajudar na investigação. Crimes que estão em andamento também podem ser denunciados pelo canal. Tráfico de drogas é um crime que está sempre acontecendo, às vezes no mesmo lugar, e ele também é muito pulverizado, e a gente sabe que às vezes não conseguimos atuar em todas as frentes. Então a pessoa pode anonimamente informar que tem suspeitas de estar acontecendo o crime em tal local, tais horários, descrever as pessoas, fornecer apelidos, tudo isso com sigilo garantido. Por fim, o DDU também serve para denunciar crimes que ainda poderão acontecer, como ameaças a policiais, personalidades, políticos, jornalistas, dentre outros. Os denunciantes são orientados a desligarem a chamada no caso deles informarem os próprios nomes. Em seguida, eles discam novamente 181 e refazem a denúncia totalmente anônima. Para garantir, para permitir e provar melhor, a prova testemunhal é muito importante. Mas, por outro lado, nós também entendemos que existem temores até justificados. Às vezes, a pessoa teme algo que não vem necessariamente a acontecer, mas a segurança, o sentimento vai ser subjetivo. Então, a gente vai deixar essa porta aberta para que ela possa fornecer essa informação sem se colocar em risco, ainda que o risco seja apenas percebido, que ele não seja real. Para realizar alguma denúncia, basta ligar o 181 e receber as orientações necessárias.
O Auxílio Brasil, que agora volta a ser chamado de Bolsa Família, começou a ser pago hoje. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. O Bolsa Família de janeiro, no valor de R$ 600, começa a ser pago nesta quarta-feira. Hoje recebem os beneficiários com NIS de final 1. O calendário de pagamento segue até 31 de janeiro, conforme o final do número de inscrição social. Neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21.900.000 famílias, com um gasto de 13.380 bilhões de reais, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Daqui a pouco, com oportunidades diversas, balcão de negócios da Copatos vai até sábado. E a gente fala sobre o Janeiro Roxo. Patos de Minas registrou mais de 230 casos de hanseníase. Durante esta semana, a Copatos promove um balcão de negócios. O evento oferece oportunidades para os cooperados nas linhas de insumos, serviços e maquinários agrícolas. E acontece desde o início dessa semana o balcão de negócios da Copatos e vai até sábado. Uma oportunidade para o produtor rural de toda a região conferir as condições que estão sendo ofertadas aqui na loja da Copatos, que fica no endereço Rua Rui Barbosa, 505, no Cônego Getúlio. Eu vou conversar agora com o gerente de vendas, o Augusto José, porque as condições realmente nesta data elas são muito boas e atrativas para o produtor rural, né? Sim, nessas datas, né? Tanto a gente tem 2 eventos no ano, né? Um é o balcão de negócios, que é agora em janeiro, e o outro é a Semana Copatos, que é em junho. Nesses 2 eventos, a gente tem condições diferenciadas de preço, né? Os produtos nossos, toda a nossa linha, tanto agrícola quanto veterinária, a gente tem uma condição bem boa de preço e as condições de pagamento também, né? São bem diferenciadas, parcelamentos mais amplos, né? Para ir atender o pessoal, tanto agora, no caso agora do início do ano, na safrinha, né? E atender o pessoal da linha veterinária, atender aí uns 6 meses para frente. A nossa verificação dos nossos fornecedores, a gente tenta manter com padrão de qualidade, né? E a gente só tem obtido sucesso, graças a Deus. O pessoal tem voltado mesmo para comprar os produtos, porque está dando certo, sabe? Agora, o que as pessoas elas podem conferir aqui no balcão de negócios da Copatos? Quais são os serviços oferecidos pela Copatos, não só dos insumos, como os maquinários também? A gente tem toda a parte de agrícola, né? Tanto da linha de fertilizantes, de defensivos, de adubos foliares. A gente tem a parte veterinária, que engloba medicamentos, né, antibióticos, anti-inflamatórios, intramamários de modo geral. E tem a linha de ordenha também, tá? Principalmente hoje, de grande importância no leite, né, para a produção do leite, é um leite de qualidade. E para ter um leite de qualidade, na maioria dos casos, tem que ter uns produtos bons de higiene da ordenha, né? A gente conta com uma linha completa, né? Uma linha da Universal hoje, que é o foco nosso. A gente tem um parceiro que é a Start também, né? E além desses, como se diz, dos insumos que a gente está oferecendo, a gente oferece a nossa assistência técnica, tanto na parte agrícola, para orientar mesmo o cooperado, né? No plantio, no manuseio, no momento de fazer a adubação, né, tudo. E na parte veterinária, na questão de orientação mesmo, como é que os tratamentos de mastite, o procedimento certinho dessa linha de ordenha, sabe? Como se diz, é assistência técnica mesmo, que a gente está focando nessa parte. Agora, a gente viu uma coisa muito interessante, é que neste ano várias pessoas receberam cheques com retribuições do ano passado. Como que funciona isso? Cooperado, que é da Copatos, que compra o ano todo, o ano passado comprou o ano todo, levou para casa um cheque em dinheiro. Como que funciona isso? E nesse ano tem essa possibilidade também? Sim, esse é um projeto que a gente está desde o ano passado, sabe? Desde o ano, isso começou no ano de 2021, na verdade. É um benefício que é os cooperados fornecedores de leite para Copatos, né? Se o cooperado ele forneceu leite para nós durante os 12 meses do ano, né? O que ele comprar na loja veterinária, na parte de medicamentos, de maquinários, ele vai ter 1% de retorno, né? E o que ele comprar na fábrica de ração, que é as nossas rações, nossos concentrados, ele vai ter 2%. Então, quer dizer, a fidelidade dele, né, da entrega do leite dos 12 meses, no final do ano ele retorna com 3% aí, para ajudar nos custos também, né? É uma bonificação que a Copatos, a gente vem trabalhando nela a cada ano, para a gente só tentar intensificar ela.
porque a gente vê que dá resultado e para o bolso do cooperado é muito bom, né? Principalmente agora no início do ano, com os impostos e tudo, né? Já é o segundo ano que a gente faz e a gente pretende continuar com esse projeto. Está dando certo, por que não, né? Augusto, convite para toda a população, já que a gente vê várias mesas aqui. O primeiro dia foi uma correria total. Se você ainda está fazendo a sua cotação, está verificando o preço em outro local, pode vir para cá, né? Pode aproveitar essa oportunidade que é só até sábado. Sim, sim. O que eu estou orientando os nossos cooperados é a seguinte forma: ele projetar a necessidade dele para 6 meses, tanto na parte agrícola quanto na parte veterinária, né? Porque aí a gente vai conseguir ele atender com preço bom e com prazo bom, né? Para ele aproveitar mesmo essas condições aqui. Então venham, pessoal, né? Venham prestigiar aqui o evento e também fazer bons negócios, né? A gente está esperando todo mundo aqui da região aqui para estar comparecendo na nossa loja. No mês escolhido para a conscientização sobre a hanseníase, nós ouvimos uma dermatologista para tirar as dúvidas sobre essa doença. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 239 casos de hanseníase foram registrados em Patos de Minas no ano de 2022. Popularmente conhecida como lepra, a doença de evolução crônica é provocada pela bactéria Mycobacterium leprae. É uma doença infecto-contagiosa que ela se manifesta principalmente na pele. Então é uma doença causada por uma bactéria, e essa bactéria ela pode penetrar na gente pelo contato com outras pessoas e ela vai se alojar nos nervinhos da pele, provocando uma perda da sensibilidade. Então, na mancha, no local que a hanseníase se manifesta, a pessoa não tem a sensibilidade preservada. Então, ela não sabe o que é quente e o que é frio. Durante o preconceito que circunda a doença, durante o primeiro mês de cada ano, é realizada uma campanha de conscientização sobre a hanseníase. Antes de mais nada, a gente diz que é uma doença infecto-contagiosa, mas nem tudo que é hanseníase é contagioso. Hoje a gente tem 4 formas da doença. Dessas 4 formas, apenas uma é possível que seja contagiosa. E se essa forma contagiosa, a gente inicia-se o tratamento, em uma semana essa contagiosidade já cai a 0. Então não é tão contagiosa quanto a gente pensa. Por outro lado, 90% das pessoas têm uma resistência natural diante da doença, que nunca vão desenvolver. O dermatologista Cícero Augusto Zolli afirma que, apesar de todos os estigmas e da desinformação, a doença não é incurável. Há tratamento, há cura, e a gente tem que tentar chamar atenção para as pessoas que ainda existe essa doença no nosso meio, para que quando a pessoa perceba, sinta uma alteração de sensibilidade aqui de uma região do corpo, seja com mancha branca, seja com mancha vermelha, ou sem qualquer alteração de cor, mas que tem uma perda da sensibilidade e não tem uma noção do que é quente e o que é frio, deve procurar orientação médica e aí vai ser encaminhado para o serviço responsável, começa-se o tratamento e a cura é de 100%. Cícero ressalta a importância da campanha do Janeiro Roxo e ressalta que o diagnóstico tem que ser feito precocemente pelo próprio paciente, pois a doença tem que ser tratada imediatamente. A gente pode tratar com 6 meses ou com 1 ano de tratamento e a pessoa recebe alta por cura. Esse tratamento é feito nos postos de saúde de maneira gratuita, basta que a pessoa, porque se a pessoa não perceber essa sensibilidade, quem que vai chamar atenção? Então a pessoa tem que fazer um autoexame, tem que procurar, porque só assim a gente vai conseguir fazer o diagnóstico mais precocemente possível, encerrar essa contagiosidade e tentar acabar com a doença no Brasil. Em instantes tem a previsão do tempo aqui no News, a busca pelo crescimento econômico e a preservação ambiental. E o nível do Rio Paranaíba continua baixando e moradores aproveitam a estiagem para limpeza em residências. O excesso ou a escassez de chuvas é um dos resultados das mudanças climáticas que estamos enfrentando. Pensar em alternativas para equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental é um desafio cada vez mais relevante. Zerar as emissões de carbono é a meta ambiciosa que todos os países e estados terão que bater para conseguir limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. Essa é a temperatura limite que a ciência aponta como segura. Para um pouco além dela, já seria muito alto o aumento da desertificação, dos furacões, tempestades, ondas de frio e calor e perda das colheitas.
Para acelerar a transição para uma economia sem emissão de gases poluentes, o governo do Reino Unido criou o programa Race to Zero, que significa Corrida para o Zero. Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro a aderir ao programa e, com isso, se comprometeu a zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. A ideia é que a gente chegue no zero, sim, de emissões. O plano de descarbonização, ele avalia as tecnologias existentes e o quanto essa ponderação entre custo-benefício da tecnologia. Por exemplo, quanto que a gente tem que ampliar as fontes de energia renovável, por exemplo, de fotovoltaica ou de energia eólica, e aí o plano consegue trazer essa questão. E o grande desafio para zerar emissões está na captura dos gases, mas já existem processos conhecidos e que até 2050 ainda vão se desenvolver, e essa é a expectativa para que a gente chegue em zero emissão líquida. Minas está prestes a lançar seu plano de ação climática. Estudos do tipo estão se tornando cada vez mais comuns nos governos. O plano é uma ferramenta fundamental para estabelecer medidas que devem ser tomadas para conseguir reduzir o aquecimento global. Acho que a gente vai ter uma contribuição muito grande aí durante esse período para essa questão de adaptação, porque a gente sabe que o Estado, até pela característica do Estado, o Estado é muito diverso, né? Tem várias realidades nas várias regiões do Estado, e aí a ideia é buscar essas informações com essas comunidades locais, do que a gente pode incentivar, do que a gente pode ter de meta, de tecnologia, de ações pontuais, mas que se a gente incentiva, a gente consegue ampliar para trazer para o plano e a gente conseguir realmente, para além de zerar emissões, também trabalhar com a questão da adaptação e diminuir os efeitos da mudança climática, que está aí clara para todo mundo, né? Na esfera federal, ano de expectativa de aumento nos esforços para zerar as emissões de carbono. Isso porque a nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou na sua posse a criação da autarquia Autoridade Nacional de Segurança Climática. Será uma entidade técnica para embasar as metas do Brasil contra o aquecimento global. O Brasil, por meio dessa autoridade climática, estaria reforçando o seu plano de Estado e não de governo, para que essas ações possam ser transversais, para que elas possam transformar os compromissos dos quais o Brasil é signatário em ações efetivas. O especialista ressalta que os planos de ação climática devem prever recursos e capacitação dos municípios. É importante que, para além do poder público, que essa novíssima economia verde, limpa e sustentável seja também abraçada e incorporada pela sociedade civil, pela iniciativa privada, pelos diversos setores da sociedade, para que esse campo de novas oportunidades possa ser preenchido pelo Brasil, se destacando mundialmente e se beneficiando também desse protagonismo da agenda do clima. Depois de alcançar mais de 10 metros na semana passada, o volume de água do Rio Paranaíba segue baixando e registrou na tarde de hoje pouco mais de 8 metros do normal. Sem chuvas desde o fim de semana, o nível da água baixou mais de 1 metro no Rio Paranaíba desde o sábado, dia 14 de janeiro. A primeira régua instalada pelo Corpo de Bombeiros voltou a despontar no afluente, e a medição é de 8 metros e 97 centímetros acima da média considerada normal. Com a baixa, moradores de bairros afetados pelas águas voltaram para algumas residências no intuito de retirar o barro acumulado, mas sem pretensão de retornarem aos imóveis. Esta casa, situada na rua Carmo do Paranaíba, no fim do bairro Vila Rosa, foi atingida 2 vezes pelas enchentes do ano passado. Na ocasião, a casa chegou a ficar totalmente submersa. Com as chuvas desse ano, a água atingiu um nível de 1 metro. Porém, com o recuo das chuvas durante o fim de semana, a água começou a baixar. Entretanto, os moradores aqui do local não pretendem voltar para esta residência até o fim do período chuvoso. No corredor lateral, muito barro, e aos fundos da residência, a água ainda está empoçada e tem cerca de 20 centímetros de profundidade. Enquanto a situação não muda, as famílias seguem assistidas pela CASV, Central de Atendimento Social às Vítimas das Enchentes. São 71 famílias desalojadas,
totalizando 186 pessoas, e 9 famílias desabrigadas, no total de 25 pessoas. Destas, 4 famílias, sendo 11 adultos e uma criança, seguem em um abrigo na Escola Estadual Santa Terezinha, e outras 5 famílias com 11 adultos e 2 crianças na Escola Estadual Ilídio Caixeta de Melo. Para mais informações sobre como proceder em caso de enchentes, as vítimas podem acionar a Defesa Civil pelo 199 e os bombeiros pelo 193. Para auxílio na CASV, basta ir até a Secretaria de Desenvolvimento Social, situada no interior do Projeto Cristavo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Pois é, a estiagem de verão provoca uma maior sensação de calor e as instabilidades podem voltar a ocorrer nos próximos dias. Vamos conferir então os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com muitas nuvens pela manhã. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas no Alto Paranaíba e Noroeste, segundo a previsão do IMET. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, variação nas temperaturas de 20 a 28 graus. Em Coromandel, de 20 a 30. Em Vazante, a máxima prevista é de 29 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 28. E em Lagoa Grande, variação de 21 a 29 graus nesta quinta-feira. A seguir tem a análise da notícia, criado o programa habitacional gratuito para afetados por enchentes em Patos de Minas. Você vai ver que a Confederação Nacional dos Municípios questiona o reajuste de 15% no piso do magistério e aumento no número de casos de dengue acende alerta para possível nova epidemia em Patos de Minas. A Confederação Nacional dos Municípios publicou uma nota na noite desta terça-feira e questiona o reajuste de 15% do piso nacional do magistério anunciado pelo governo federal. O piso subirá para R$ 4.420 em 2023. A entidade que representa os pequenos e médios municípios do país calculou que o impacto anual nos cofres das prefeituras seria de 19 bilhões e 400 milhões de reais. Para a Confederação, o reajuste não tem base legal e recomendou cautela às prefeituras enquanto não houver a solução legislativa para o critério de reajuste do piso e afirmou que os gestores municipais não estão obrigados a dar o aumento baseado em dispositivos sem validade legal. Por outro lado, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiúte, afirma que o reajuste do piso dos professores e a forma de calcular o aumento estão previstos em lei. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia com Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Essa é uma questão que vem aí sendo discutida, mas já são medidas que desde o governo anterior têm sido rebatidas aí por entidades, essa maneira de calcular com piso, né, para algumas categorias. A gente deve ter dificuldades aí nos municípios com relação a isso, para esse piso dos professores, né? Boa noite, Adair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora a análise da notícia. A gente tem duas questões que a gente pode analisar com relação a esse reajuste sancionado aí pelo governo federal. A gente tem a base legal, que é o que é questionado pela Confederação, se a lei permite um reajuste nesse percentual, nessas condições. E, por outro lado, tem uma questão que esbarra na esfera do merecimento. Se é uma classe pouco valorizada, se esse percentual seria uma forma, então, de graduar essa forma de reconhecer pelo trabalho, pela grandeza do trabalho. Fato é, Odair, que é um salário ainda até baixo diante o que os professores oferecem. E, por outro lado, a gente tem que olhar se os municípios, se os estados têm as condições, se tem esse dinheiro nos cofres públicos para não gerar esse embate todo, esse desgaste, porque tem o custeio de parte desse recurso por parte do governo federal, mas incide sobretudo na arrecadação do Estado, com relação aí também ao pagamento dos servidores no âmbito da rede estadual, e aí
também na municipal. A gente teve reajuste aqui em Patos de Minas para os professores, depois, por exemplo, de uma briga muito longa, desgastante, num percentual que para eles, para a categoria, ficou ainda muito longe do que era pretendido, mas aqui no município de Patos de Minas, por exemplo, o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse, olha, é esse percentual que eu tenho condições de dar nesse momento, apesar do que eu acho que pode ou deveria ser feito um aumento maior. Então, assim, é preciso fazer um estudo, um impacto, porque num primeiro momento, ao atender esse percentual, que é por uma razão de merecimento, reconhecimento e do próprio índices de reajuste, mas tem a questão dos municípios, dos estados, de arcarem com esse custo. Então, a gente tem aí um dilema grande, a gente sabe da valorização necessária, que é uma classe que sempre lutou por essas questões e por outro das próprias dificuldades. Então, é preciso de esclarecer, da gente entender se estados e municípios têm condições de gerar esse impacto e como o próprio governo federal também poderia ajudar os demais entes federativos para que esse reajuste pudesse ser cumprido em sua plenitude. Certamente a gente deve ter ainda esse ano manifestações com relação a isso. A categoria não vai aceitar menos do que isso e, como a gente já viu em outras gestões, em outros anos, movimentação em BH, principalmente, né, por parte do funcionalismo estadual. Que não conseguiu, inclusive, quando foi pretendido um reajuste, inclusive foi um reajuste prometido no governo Zema, na gestão anterior, quando a categoria foi cobrar o percentual, o governo, olha, a gente não tem condições, o que a gente tem para ofertar é a metade do que havia sido falado. Foi uma disputa judicial grande e a justiça concedeu, né, ao Zema essa iniciativa de não oferecer um reajuste maior, porque senão também tem a lei para ser cumprida de teto de gastos, é uma série de outras questões que extrapolam até também a questão do desejo. A gente gira o assunto então, Ludmila. Foi publicada no Diário Oficial de Patos de Minas nesta quarta-feira a lei para oferecer novas moradias às famílias que residem em locais afetados pelas enchentes. Para serem beneficiados com novos imóveis que serão custeados pelo município, é preciso se enquadrar nos critérios do programa. O Programa de Assistência Habitacional Emergencial de Patos de Minas foi criado para remanejar as famílias de baixa renda que moram em áreas de risco de enchentes. De acordo com a lei, o valor de renda per capita para ter direito à moradia será fixado em regulamento. Para se enquadrar nos critérios do programa, o responsável pela residência não poderá ser dono de outro imóvel além do que será substituído, que não tenha sido beneficiado por programas de assistências de habitação e que entregue à Prefeitura autorização para que a casa instalada na área de risco seja demolida após a desocupação. O programa para oferecer novas moradias será custeado com recursos do orçamento municipal. Ludmila, esse projeto, quando aprovado na Câmara na semana passada, na abertura aí dos trabalhos legislativos de 2023, nós tivemos alguns vereadores questionando essa urgência e questionando também a questão de recursos e a abrangência, não só para esses moradores afetados pelas chuvas na área do rio, mas moradores que são afetados pelas chuvas em outras áreas que acabam sendo alagadas e provocando também outros transtornos. Ou seja, o município vai ter que lidar com tudo isso, né? Uma vez que essa lei já está aí publicada no DOM. Bom, aí, essa é uma questão que foi falada já nas ocorrências das enchentes no ano passado. Foi uma questão levantada por alguns moradores dessas áreas atingidas em Patos de Minas, inclusive pessoas entrevistadas pelo jornalismo da NTV, da necessidade de serem transferidas para outros locais, dadas as perdas, os prejuízos não só de ordem econômica, mas também prejuízos mentais com tantos problemas que tiveram que enfrentar e por repetidas vezes. E foi falada à época, até pelo próprio prefeito, dessa vontade, dessa iniciativa que poderia ocorrer.
A gente assistiu o episódio de enchente em 2023, assiste ainda esse momento com muitas famílias ainda fora das suas casas porque a água continua nas residências ou o nível do Rio Paranaíba ainda inspira cuidados, ainda mais nessas condições climáticas que por hora a gente vê pancadas de chuva, mas podem ocorrer mais precipitações aí ao longo dos próximos dias. Mas fato é, Odair, que é um problema que precisa ser enfrentado. Não dá mais para ignorar a existência, não dá mais para simplesmente varrer para debaixo do tapete aquilo que precisa ser exposto. São várias frentes de problemas enfrentados, sim, mas é preciso iniciar o enfrentamento delas para depois resolver questões que não são tão urgentes ou tão emergentes como essa que a gente tem enfrentado com essas dezenas de famílias passando por problemas dessa forma. Esse ano, por exemplo, mais de 200 pessoas tiveram que deixar suas casas, estão desabrigadas ou desalojadas na cidade. Então a gente tem um problema que precisa ser resolvido o quanto antes. Então é isso que a prefeitura, e é isso que a gente entende que a prefeitura tomou frente. Outros poderão dar brecha a outras questões que precisam dessa atenção da gestão, que precisam da atenção do prefeito, sim. E é preciso olhar todos com o mesmo enfrentamento na busca de uma solução. No momento a gente precisa de buscar uma solução para essa e os demais vão agregando nesse rol de necessidades. Aí tem algumas questões que precisam ser esclarecidas e para que essas pessoas também saiam das casas, né? Deixem definitivamente suas casas, como para onde essas pessoas vão? Sim. Se as moradias que serão ofertadas é de igual valor, porque eu conversei com pessoas ali, Odair, que têm uma vida ali, dedicaram uma vida inteira de trabalho na construção desses locais. Então é uma relação de afeto, mas também de emprego, de um volume grande de dinheiro. Então, assim, o que para essas famílias ainda está obscuro e a prefeitura vai detalhar esse projeto, são essas questões: para onde nós vamos, em que condições são essas moradias, qual é o tempo que isso vai acontecer. E da outra ordem, os vereadores têm por obrigação fiscalizar a realização desse programa habitacional de assistência às famílias em áreas de risco. Sim. Até porque essa lei que foi publicada no Diário Oficial do Município, ela fala de modo geral. Ela fala em moradores em áreas de risco. Então, vão além de pessoas que estão em áreas de enchente. Então, esse programa habitacional já fez essa amplificação pela necessidade já apontada. Só que agora a gente tem um problema que tem que resolver já. Não dá para esperar amanhã. Mas é preciso de esmiuçar, de detalhar, de dar condições para que essas pessoas se mudem com tranquilidade, segurança, para que tenham uma vida aí mais ou menos aí conturbada, conforme a gente tem visto nos últimos anos. Tá certo. Vamos mudar de assunto, falar de saúde. Ludmila, o ano de 2023 começa com risco de uma nova epidemia de dengue em Patos de Minas devido ao aumento nas notificações registradas nestas primeiras semanas de janeiro. A Secretaria de Saúde de Patos de Minas faz um alerta sobre o constante aumento no número de casos de dengue aqui no nosso município. Olha, no ano passado, nesse mesmo período, nas primeiras semanas de janeiro, foram apenas 7 casos notificados. Até agora, nesse ano de 2023, são 115 casos. O Erivaldo, que faz parte dos dados e estatísticas aqui do município, vai explicar. Esse aumento é muito expressivo e vale a atenção da população. Erivaldo. Sim, o aumento ele é bem significativo em relação ao mesmo período do ano passado, né? É uma tendência aí de provável epidemia neste ano novamente, né? Então a gente tem a preocupação, né, no sentido de estar eliminando os focos do Aedes aegypti, eliminando a cadeia de transmissão para que a gente possa minimizar ao máximo possível a ocorrência dos casos no município de Patos de Minas. Tem alguma notificação no número de casos de chikungunya e zika vírus?
Chikungunya, esse ano nós não tivemos nenhum caso até o presente momento, Zika vírus também nenhum caso. No ano passado, nós tivemos 19 casos de chikungunya, sendo 15 confirmados e apenas um caso de Zika vírus descartado, né? Vale ressaltar que nós ainda estamos em processo de finalização dos bancos de dados e que algumas informações poderão sofrer alterações. São sintomas dessa doença, ou Erivaldo, para que as pessoas não percam tempo e vá até o posto de saúde para fazer o teste, para fazer a confirmação e notificação do caso? Bom, os principais sintomas são cefaleia, né, dor de cabeça, náuseas, vômitos, artralgia, né, dor intensa nas articulações, artralgia no caso de chikungunya, né, no caso da Zika também. A gente pode ter uma sintomatologia um pouco mais leve, mas a preocupação é em relação à microcefalia, né, nos bebês. Em relação à dengue, né, esses sintomas aí eles vão estar muito presentes em grande parte da população, né? Então a gente pede que a população, tendo os sintomas, esses sintomas principais, ela procure a sua unidade de saúde para que a unidade de saúde possa tomar as providências em relação à testagem desse indivíduo, né, a realização dos exames, para que seja confirmado ou não o caso e que para que seja procedido, então, esse tratamento aí que a pessoa deverá ser submetida. Agora, lembrando, para finalizar aqui, que a Secretaria diz fazer a parte dela, com o trabalho de monitoramento dos casos ovos do Aedes aegypti, que também transmite a dengue, chikungunya e zika vírus, mas também tem a parte da população que deve ficar alerta, não deixar água parada, né, Erivaldo? O trabalho da população, em conjunto com o nosso trabalho, é de fundamental importância, né? Nós temos que ter a colaboração da população para minimizar ao máximo possível a ocorrência do Aedes aegypti circulante em nosso meio e com consequentes casos, aumentos de casos aí dessas doenças. Muito obrigado, Erivaldo, pelas informações, por esses dados atualizados. Então, vamos prestar atenção, gente. O ano passado, 7 casos nessas primeiras semanas de janeiro. E se comparado ao ano passado, esse ano, um aumento muito expressivo. 115 casos até o momento. Tem que ficar alerta mesmo e tomar bastante cuidado com relação à água parada. Eu sou Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, mulher que perdeu todos os dentes na juventude pede ajuda para trocar prótese já vencida. E morador pede providências para lote vago tomado pelo mato e sujeira no bairro Ipanema. Uma situação que infelizmente se repete em Patos de Minas. Um lote em situação de abandono tem causado preocupação e gerado reclamações no bairro Ipanema. O lote fica localizado na rua Pedro Gomes Carneiro, no bairro Ipanema, em Patos de Minas. Segundo um morador que preferiu não ter identidade revelada, há alguns meses o local está tomado pelo mato alto. Como pode ver, não tem ninguém vem cá limpar, pode acontecer de risco, como cobra, escorpião, e ninguém vem cá fazer nada. Sempre foi desse jeito. Desde que eu moro aqui, sempre tá sujo assim. Já construiu várias casas ao redor e esse lote aqui é o único que está assim. O denunciante relatou que foi preciso ele mesmo cortar algumas partes do mato, pois já estava invadindo sua casa. O morador pede que o lote seja cuidado antes que algum animal peçonhento apareça. Eu peço que o proprietário venha, limpe ou vende, ou constrói alguma coisa por aí, porque desse jeito não dá. Questionamos a Prefeitura sobre essa reclamação, mas ainda não recebemos resposta. E essa é uma reclamação, porque a quantidade de lotes que nesse período ficam tomados pelo mato, vem a chuva, o mato vai crescer realmente, a quantidade é imensa e é uma situação, como eu disse, que se repete. Não é um problema localizado, é um problema que a gente percebe em vários espaços em Patos de Minas e ainda mais com essa quantidade de chuvas, colaborou para que esse matagal, de fato, aí tomasse conta de muitos lotes, tanto privados quanto públicos também.
Cabe agora ao município em fiscalizar esses locais e principalmente cobrar dos proprietários a manutenção. E aí essa fiscalização, para ela funcionar, ela tem que ser uma fiscalização acompanhada de perto. Então, haver a notificação, não tendo prazo, imediatamente cobrar dessa pessoa, porque acontece dessa forma. Há uma notificação para limpeza, depois, se não ocorrer, aí o proprietário do terreno, ele recebe uma multa e assim progressivamente. Mas isso tem que acontecer de uma forma efetiva, tem que acontecer uma fiscalização eficiente, porque essa é uma reclamação válida, que incomoda, traz riscos e prejuízos para os vizinhos. O NTV News termina a análise também, amanhã a gente volta com mais. Amanhã tem mais informações, fique sempre ligado conosco, baixe os aplicativos da NTV e também do Patos Já no seu celular para ficar informado lá com um clique. Também acesse aí as nossas redes sociais, a nossa página na internet, tanto da NTV também do Patos Já, para que você acompanhe sempre a nossa programação e também se intere dos fatos e participe conosco, dando aí as suas sugestões, sempre muito bem-vindas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Beijo, tchau, tchau. Obrigado pela companhia, até amanhã.